O que é, afinal de contas, o milênio? Quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, disse: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Este reino é justamente o milênio, quando na terra será feita a vontade de Deus, da mesma forma que ela é feita no céu. Além disso, trata-se do milênio sabático, já que os patriarcas, os profetas, os sacerdotes e alguns reinos em Israel esperaram o milênio. Daí o fato de haver no Antigo Testamento aproximadamente 50 profecias a respeito desse assunto. Este milênio sabático é sempre citado juntamente com o rei, isto é, o administrador do reino. Até o ímpio Balaão teve de profetizar a respeito do rei quando disse: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Números 24, versículo 17 ao 19. Também Ana, mãe do profeta Samuel, viu este reino vindouro e disse em seu cântico, inspirada pelo Espírito Santo: os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. 1 Samuel 2, versículo 10. Também encontramos outra profecia sobre o futuro reino no livro dos Salmos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmos 2, versículo 1 ao 3. Toda essa conspiração cristã terá o seu fim com o Armagedon, quando todos os inimigos do Senhor serão destruídos, e então Deus, o eterno Criador, estabelecerá o seu Filho Jesus Cristo visivelmente como Rei, conforme o escrito no próprio livro de Salmos: eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião. Salmos 2, versículo 6. Quando o Senhor Jesus estiver assentado no seu trono e governar como rei em Jerusalém, no monte Sião, então cessarão contendas, ódios, inimizades, divórcios, enfim, tudo que seja nocivo ao ser humano. Haverá uma perfeita paz, a qual se estenderá inclusive até o mundo animal. O profeta Isaías fala a este respeito: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca, a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 10. Esta profecia já fala por si só de um reino de paz inigualável. É claro que aqueles que nunca tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus jamais poderão conceber essa ideia. Um reino de justiça, paz e amor é algo utópico para eles. Nós podemos ver que, desde o início até o fim da Bíblia, os autores sagrados procuram mostrar que o Senhor Deus é Rei eternamente, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Assim, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Em última análise, a Bíblia trata sempre do reino de Deus. Por ocasião da queda de Adão e Eva, ficou provado que o ser humano não queria reconhecer o reinado exclusivo de Deus. O próprio Senhor determinou que o homem fosse reinar sobre a sua criação, mas por causa da submissão à palavra do diabo, o homem perdeu o direito de ser senhor para ser escravo. Daí a razão pela qual o Senhor Jesus precisou vir ao mundo. Ele veio como um último Adão para reedificar o reino, o tabernáculo de Davi, pois, cumpridas estas coisas,
Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Atos capítulo 15, versículo 16. E como é possível restaurar o reino de Deus na terra, que era e, por enquanto, ainda é sujeita ao diabo? Através do sofrimento e morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo, que permaneceu rei em todas as circunstâncias e não pecou. O nosso Senhor tinha de se tornar o último Adão, para que o primeiro Adão, que caiu e do qual viemos, pudesse ser novamente estabelecido na função real. Isso significa dizer que aqueles que têm em Jesus o seu Senhor e Salvador foram já constituídos reino e sacerdotes para Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Assim o apóstolo João registrou: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Apocalipse 1, versículo 6. Ainda que isto não seja visível hoje, virá o momento em que nos manifestaremos com o Senhor Jesus como reis. Isto se realizará no milênio, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei nesse vídeo e não esqueça de compartilhá-lo nas redes sociais de sua preferência. E se você tem uma opinião a dar sobre esse conteúdo, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo.